eu encontrei um relatório do presidente de província Graco Cardoso solicitando verba ao governo federal. Para quê? Olá, meus camaradas. Você já levou uma rasteira da vida, daquelas em que faz você cair de costas no chão duro da realidade? Pois é, na capoeira também tem isso. Por isso que eu chamei o capítulo 5 do livro Escorregar Não É Cair um Jeito que o Corpo Dá, de Na Vida Se Cai, Se Leva Rasteira. Quem nunca caiu não é capoeira. Bora lá nessa ginga comigo? Você percebeu que cada capítulo do meu livro eu comecei com uma música de capoeira? Se você não viu os outros capítulos, eu vou deixar aqui no final a playlist para você acompanhar capítulo por capítulo, tá bom? Mas essa forma de começar com a música de capoeira, primeiro porque conecta com o meu povo da capoeira. Segundo, porque é uma estratégia de escrita. Eu tive muitas dificuldades no mestrado, então essa foi uma estratégia que eu consegui trazer para minha pesquisa e escrever a partir dela. Além disso, tem aquela questão que eu falei no vídeo passado, né? De que a música é inerente à capoeira. Não tem aquela história de que foi criada a dança, a ginga, para camuflar a luta, nada disso. A capoeira já tem a musicalidade inerente à sua existência, à sua prática, desde o princípio, desde que a gente pode comprovar como um registro. Então, essa foi uma estratégia de escrita que a universidade permite, então eu disse, vou fazer, porque é algo que é familiar para mim enquanto capoeira. Eu gostaria de saber se você já tem pesquisa aí no seu estado, se já existe pesquisa histórica no seu estado, coloca aí nos comentários, porque eu quero fazer uma live sobre pesquisa histórica, como é que se faz a pesquisa histórica, algumas metodologias, porque live é algo, né, mais longo, mas eu preciso de você, que você se inscreva no canal, porque o YouTube não permite que a gente com poucos inscritos faça live. Então, conto com você, tá bom? Nessa pesquisa do meu livro, que foi a pesquisa de mestrado, eu encontrei capoeira em Sergipe, foi muito impactante para mim. Por quê? Durante muito tempo, mesmo como pesquisadora, a gente tinha aquela ideia, porque foi colocado na gente quando a gente começou a praticar capoeira. Acredito que em você também, coloca aí nos comentários se você passou por isso, que capoeira era do Rio de Janeiro, que era de Pernambuco, que era da Bahia, só tinha nesses 3 estados. Depois vieram outros pesquisadores demonstrando que não. Nós temos, como eu falei para vocês, já várias pesquisas do Maranhão ao Pará com capoeira no século XIX. E aí, encontrar capoeira em Sergipe foi uma grande surpresa. Eu sou pioneira nesse tema, porque em vários estados já foram encontrados capoeira no século XIX, mas em Sergipe ainda não tinha sido encontrado. Então, eu encontrei esses documentos em que desenvolvi a minha pesquisa e que deu nesse livro Escorregar Não É Cair um Jeito que o Corpo Dá. Você pode estar se perguntando, mas Odalisca, isso não é para mim. Seu livro deve ser um tratado para especialista. E eu digo a vocês, não é. Eu sempre procuro escrever pensando no meu povo da capoeira. Outra questão que você pode estar dizendo, como deve ser difícil. Fácil não é, mas eu garanto a você, se você tiver disposição para estudar um pouco, para pesquisar, para escrever, você vai conseguir, se assim for o seu desejo. Você mestre de capoeira, professor de capoeira, aluno da capoeira, muitas vezes está fazendo faculdade já e não tem coragem de fazer seu TCC com capoeira, porque às vezes na universidade nós somos tolhidos, não encontramos orientador, não encontramos pessoas que digam assim, você pode fazer com capoeira, ou que ali abraça, que muitas vezes o professor na universidade não é nem culpa dele, é porque ele já tem a pesquisa dele, já tem os alunos que pesquisam e ele quer que você pesquise também aquilo que ele pesquisa, até para ele poder lhe ajudar. Então cabe a você, que foi o que eu fiz, estudar e mostrar para ele que a pesquisa com capoeira é importante e que você quer fazer com capoeira. Então nenhum professor vai te dizer não se você tiver embasamento teórico para isso. Por isso que eu tô aqui nesse canal para te ajudar. Além disso, eu envio para você uma vez por mês uma newsletter com história da capoeira, com alguns textos que eu vou escrevendo. Eu escrevo especialmente para você gratuitamente. É só você preencher um formulário que eu vou deixar aqui no link da descrição para receber todo mês essa newsletter, tá bom? Então, você só precisa colocar o e-mail lá certinho, porque muitas pessoas colocam o e-mail errado e aí acaba não chegando. Agora, pessoal, deixa eu te contar uma coisa aqui, pessoal, minha. Claro, é minha, né? Mas enfim. Que a minha vulnerabilidade seja a sua força. No mestrado e no doutorado, nós temos uma fase, nós temos disciplina, temos seminário de pesquisa, temos que participar de evento, temos que publicar artigos, mas tem uma fase chamada qualificação, que qualifica a sua pesquisa para você continuar com ela. Na minha qualificação do mestrado, eu tomei uma lapada. Não foi brincadeira, não. Não foi nem rasteira. Foi bênção nos peitos mesmo. Uma professora lá disse que meu texto estava uma bosta, que aquilo era um lixo, que estava muito ruim. Nossa, eu tinha passado tanto tempo pesquisando. Eu sabia muito sobre capoeira, mas não era aquilo que eles queriam. O outro professor foi mais educado. Ele disse assim, olha, Tati, seu texto está muito sociológico.
Lembrem, pessoal, eu sou socióloga. Só que eu fiz um mestrado, apesar de ser em educação, a linha de pesquisa era em história. E o pessoal, né, os historiadores, eles têm uma forma de pesquisa diferente do sociólogo. E aí esse professor disse, olha, na história não se faz assim, assim. Então eu tive que desmanchar tudo que eu tinha feito. Mas foi muito bom, muito importante para mim, porque eu aprendi realmente a pesquisar ali naquele momento que eu fui destruída. Só que eu tava com um menino pequeno, né? Tinha acabado de amamentar, mas estava bem pequeno, estava saindo da amamentação. E eu não tinha como largar ele. Então eu trouxe ele para Sergipe, só que ele não se adaptou, sentia muita saudade do pai, que ficou em Alagoas, e ele ficava com muita febre, ficava muito doente. Olha só o que nós mulheres passamos, não desmerecendo os homens pesquisadores, mas as mulheres realmente têm que levantar a bandeira, né? Porque é bem mais pesado. Então, o meu filho pequeno, né, tava saindo da amamentação, ele teve muita dificuldade. Deixei ele com o pai em Alagoas, porque eu tive muito pouco tempo para, depois de um texto totalmente destruído, né? A professora estava muito ruim. Para eu conseguir construir um texto para a defesa do mestrado, eu passei essa dificuldade por conta da questão da criança, que era muito pequena. A creche entrou de férias e eu não tinha com que deixar. Então eu tive que esperar a creche voltar para depois voltar à pesquisa. Nesse meio tempo eu fui estudando, fui lendo, fui fazendo o que o professor pediu. Ele pediu para eu procurar entre os escravos fugitivos, porque lá na pesquisa dele em Minas Gerais, ele tinha encontrado capoeiras entre os escravos fugitivos. Eu fui fazer isso, essa pesquisa, mas não podia escrever, menino pequeno, era muito trabalho, não dormia de noite, era bem complicado. E o meu é bem ativo, não é fácil. Mas foi o que Deus mandou e eu sou muito grata por isso. E aí eu tive muito pouco tempo. Deixei ele lá em Alagoas com o pai e vim para Sergipe. Eu tive só 20 dias para pegar um trabalho que estava destruído, que a professora disse que não tinha condições daquele trabalho, para construir numa dissertação. Então o que é que eu fiz? Nesses 20 dias que eu tive sozinha, isolada, sem menino, sem marido, sem nada, o que é que eu fazia? Eu sentava de manhã, de madrugada na verdade, começava a estudar, escrever. Às vezes não comia, só levantava para ir ao banheiro. Comia salada para evitar ter que sujar prato e ter que lavar prato. Comia pão, né? E quando dava meia-noite, mais ou menos, não façam isso em casa, por favor, crianças, mas eu tive que fazer. Tomava um coquetelzinho de pó de guaraná com cafeína e ia dormir. Dormia de meia-noite até 2 da manhã. 2 da manhã eu me acordava, porque já começava a fazer efeito, aquela bomba que eu tava tomando. Meu Deus do céu, não façam isso, mas era o que tinha. No doutorado, graças a Deus, eu não precisei fazer isso. O menino já tá maiorzinho, já melhorou a situação. Mas eu tomava 2 horas da manhã, eu me acordava acesa, ligada, totalmente ligada. E eu ficava de 2 horas da manhã à meia-noite no outro dia de novo, escrevendo. Por isso que eu agradeço muito, né? O marido que eu tenho, que é da capoeira, entende. Então, foi muito importante esse processo. Resultado daquele texto que a professora disse que estava um lixo, que estava uma bosta. Minha gente, foi uma defesa linda, maravilhosa. Fiz uma roda de capoeira só com tambor. Foi uma coisa linda. A professora que tinha destruído o meu texto, ela disse que era o melhor texto que ela tinha lido em todos os tempos de que ela estava na universidade. E ela queria até me roubar da professora, da minha orientadora. Disse, no doutorado você vinha pra mim. Eu, não, pensa que eu me esqueço? Mas enfim, deixa essa parte pra lá, né? Mas ela ficou doida, porque ela disse, eu conversava com o professor à noite, que eu não conseguia parar de ler seu texto, que seu texto é muito envolvente, é maravilhoso, que coisa linda, como é que a pessoa se supera tanto assim? E eu sei que eu fui aprovada com louvor, com indicação para publicação. E isso, para quem faz um mestrado e doutorado, é uma coisa, é um prêmio, né? Digamos assim. Não foi fácil, mas eu consegui e você também consegue. Eu tô aqui pra te ajudar. Porque eu peguei nesse movimento de ficar de 2 horas da manhã até meia-noite no outro dia de novo. Eu tive aqui no cóccix, nessa parte aqui de trás, uma pereba enorme. Porque eu ficava muito tempo sentada. Então eu não quero que você passe por isso, né? Eu passei por essa situação. Eu tô contando essa história pra você entender. De que muitas vezes, lembra lá do outro vídeo do Pico do Everest? O Pico do Everest às vezes parece muito alto. Mas se você usar os equipamentos certos, você consegue subir, tá bom? É por isso que eu tô aqui pra conversar com você. Lembra que o nome do capítulo é Na Vida Se Cai, Se Leva Rasteira. Então essa foi uma grande rasteira, mas eu caí e me levantei. Você às vezes leva tombo na vida, mas não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Na capoeira a gente aprende isso, gente, é cair e levantar. Então se você cair em algum momento, levante-se. Vamos juntos fazer a nossa história da capoeira. Eu quero ler a sua tese, a sua dissertação, o seu artigo, o seu livro publicado. Coloca nos comentários, vem me contar, porque eu quero ler. Agora vamos voltar aqui pro livro. Nesse capítulo 5, durante a pesquisa, né, que eu estava pesquisando, eu encontrei um relatório do presidente de província Graco Cardoso solicitando verba ao governo federal. Para quê? Deixa eu fazer aqui um parênteses para você. Antes
da proclamação da República, o governador era chamado de presidente de província. E como eu disse já para vocês, que na história não é assim, não tem um decreto, uma lei, muda-se a cultura toda, muda tudo a partir de hoje. As coisas vão acontecendo em um processo. Então, a prática era chamar ainda o governador de presidente de província, até que isso foi mudando com o tempo, até a gente chegar até hoje, né, que a gente sabe que é governador do estado. Mas naquela época era presidente de província que se chamava. E esses presidentes de província, mesmo após a proclamação da República, continuavam com uma prática que eles tinham antes com o Império, né? De mandar para o governo central um relatório com um monte de coisa que estava acontecendo. Inclusive, nos relatórios, eu encontrei alguns relatórios que falavam sobre a Guerra do Paraguai, isso anterior, né, a minha pesquisa, por isso que eu não coloquei na pesquisa, porque a Guerra do Paraguai não abrange o recorte teórico, ou histórico, cronológico, temporal da minha pesquisa. Tem isso também na história. Você não pode sair colocando várias coisas se não fizer parte do seu recorte temporal, de tempo ali que você escolheu. Então, você não pode colocar. Mas eu encontrei alguns relatórios de presidente de província sobre a Guerra do Paraguai. Posso falar com vocês depois sobre isso. Mas dentro da minha pesquisa, esse relatório desse presidente, Graco Cardoso, em 1923, olha só, minha gente, a minha pesquisa é no século XIX, vai até 1891, mas eu não pude deixar de colocar isso no livro, porque é algo muito interessante e muito importante para a história da capoeira, porque ele estava solicitando para a União, para a República, para o governo central, verba para construir uma colônia penal para colocar os capoeiras que ele já não aguentava mais com relação à arruaça que faziam na cidade. Nas cidades todas de Sergipe, mais especificamente de Aracaju. E aí eu faço aqui a correlação com a minha pesquisa de doutorado, que é com Jorge Amado. Jorge Amado, com a capoeira, né, na obra de Jorge Amado. Jorge Amado, ele sempre disse em entrevistas que só escrevia sobre o que viu e sobre o que viveu. E no livro Capitães da Areia, que parte dele foi escrito em Sergipe, isso aí vocês vão ver em outros livros, pois, né, quando eu defender o doutorado, que eu vou publicar livros da pesquisa do doutorado, mas dentro desse livro aqui, né, da pesquisa do mestrado, não tem isso, mas eu quero acrescentar isso aqui para trazer para vocês. Jorge Amado, em Capitães da Areia, quando ele escreveu uma parte em Sergipe, que ele estava exilado em Sergipe, mais ou menos nesse início do século XX, né, ele fala que nas ruas de Aracaju tinha esses moleques, que ele chamava de pivetes de rua, que praticavam capoeira, né, que faziam capoeira. Se vocês tiverem a oportunidade de ler a obra de Jorge Amado, Capitães da Areia, vai ver. Mas também tem um filme da Cecília Amado, a neta de Jorge Amado. Tá aí no YouTube disponível para todo mundo assistir. Quem quiser assistir Capitães da Areia vai entender um pouco. Apesar de que a Cecília Amado faz o filme em 2011 em homenagem ao centenário do avô, distorce um pouco ali as questões do início do século XX, porque em cinema o filme é feito mais naquela época em que ele foi feito do que o que está retratando. Por isso que a gente não pode estudar a história através de filme, apesar de contribuir, mas é só para ilustrar mesmo, para ajudar na nossa imaginação. Então, Jorge Amado fala também. Aí, o que é que eu tô querendo fazer essa conjectura? Para vocês compreenderem, né? Vamos fazer a relação aqui. Bom, minha gente, aqui tá um calor danado. Vocês virem aí o sol escorrendo, faz parte, né? Nordeste do Brasil. Mas o que é que eu tô querendo que vocês entendam? É que em 1923, eu encontro esse relatório do presidente Graco Cardoso, em que ele pede uma colônia penal porque ele não aguenta mais os capoeiras. Jorge Amado escreve início do século XX, que em Aracaju tinha os pivetes que jogavam capoeira nas ruas. E é interessante a conjectura que eu estou fazendo, posso depois escrever sobre isso, é que Mestre Bimba vem para Aracaju fazer uma apresentação no início do século XX, trazido por Machiste, que era um aluno dele. Então essas relações históricas são interessantes, que a gente pegue essas datas e faça essas relações para a gente compreender como é que foi essa formação da nossa capoeira. Inclusive a formação da capoeira regional do Mestre Bimba. Se ele está vindo no início do século XX para Aracaju fazer uma apresentação, aqui tem esses pivetes de rua, enquanto o presidente estava preocupado com a arruaça que faziam. Vejam que interessante, na Bahia já tinha outro processo. Em Sergipe eles estavam fazendo a arruaça nas ruas e na Bahia já estava tendo esse processo de apresentação pública. Já existia uma outra conotação para a capoeira na Bahia, naquele momento. Então é interessante que a gente veja as diferenças regionais, por isso que eu faço o convite a você. No seu estado já tem pesquisa histórica com capoeira? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, para a gente fazer essa troca, né? Para a gente fazer essas conjecturas. Não esqueça de me contar se já tem. E se não tiver, vamos você, capoeira, pesquisar sobre a capoeira, a história da capoeira no seu estado. E eu tô aqui para te ajudar. Entendam que tem muita coisa para ser pesquisada ainda. Eu já pensei em fazer, eu pensava no doutorado em fazer essa relação. Queria tratar dos discursos, né, sobre a capoeira no século XIX. Depois eu pensei em fazer essa relação de Sergipe com outros estados.
Mas quando você chega no doutorado, você tem que ver a pesquisa do orientador, tem que conversar, tem que negociar, não é simplesmente fazer tudo que você quer. Mas a gente chegou num comum acordo, eu tô fazendo sobre a capoeira na obra de Jorge Amado, tá muito legal, muito bacana, mas ainda vou escrever sobre esse assunto, sobre essas conjecturas de Sergipe com outros estados, pra gente ver essas diferenças. Por isso que é importante que você pesquise no seu estado e traga pra gente também. Se você quiser adquirir o livro com 50% de desconto, entra no link aí do WhatsApp, né, um grupo, que você fala diretamente comigo para pegar o desconto no livro. Se você estiver assistindo esse vídeo após abril de 2025, porque o desconto só vai até o mês de abril, até o final de abril, você pode adquirir o livro pela Amazon. No entanto, entra no grupo do WhatsApp para a gente poder fazer essa rede de pesquisa, essa rede de pesquisadores da capoeira. Não esqueça também de preencher o formulário para receber a newsletter mensal no seu e-mail. E lembre-se de compartilhar esse vídeo, porque eu quero fazer uma live sobre pesquisa histórica, para você aprender a fazer a pesquisa histórica, mas eu preciso de 100 inscritos no canal. Então curte esse vídeo, se inscreve se você não está inscrito, para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa fazer essa troca. E lembre-se, capoeira tem que ter propósito. E na roda do conhecimento também tem que ter malícia, mandinga e dendê. Axé, meus camaradas. Até o próximo vídeo.